fazer a pergunta: quem é Jesus? Muitos de nós temos cruzes gravadas em nossas Bíblias ou penduradas no pescoço, mas não conhecemos realmente Jesus. Você sabe, quando você chega ao Brasil, ao Rio de Janeiro, há uma enorme estátua de Jesus. É um marco do Rio, de dia e de noite. Ela tem 40 metros de altura. São 40 metros de uma ponta dos dedos à outra, com os braços estendidos. Alguém chamou este ano, neste país, de o Ano de Jesus. Uma das emissoras transmitiu recentemente uma minissérie sobre Jesus. Minha filha escreveu um livro chamado Só Me Dê Jesus. Há um movimento entre os adolescentes que faz a pergunta: o que Jesus faria? Quase todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas milhões não sabem realmente quem ele é. Eles não o têm em suas vidas e em seus corações. E o mundo hoje está à procura de um Messias que venha nos salvar. Muitos anos atrás, o profeta Ezequiel disse: procurei entre eles um homem, mas não encontrei nenhum. Em outras palavras, Deus estava procurando alguém sobre quem ele pudesse colocar sua mão, abençoar e usar. E ele não encontrou ninguém disposto a se render completamente e entregar sua vida a ele. O mundo hoje, se você ler os jornais e assistir aos telejornais, está correndo loucamente rumo, eu creio, ao Armagedon. Essa noite, no Oriente Médio, estão lutando de novo pelas mesmas coisas pelas quais lutam há centenas de anos. Tiveram reunião após reunião, trégua após trégua, tratado após tratado e promessas feitas por todos os lados. Mas, de alguma forma, eles não conseguem parar de lutar. Veja, o homem é um fracasso moral. Deus é a nossa única esperança. Os planos de Deus. Os planos de Deus já estão formados e estão claramente declarados nas Escrituras. E à sua direita, no céu, está sentado um homem que foi desprezado, ignorado e rejeitado pelos homens quando veio à Terra pela primeira vez, e que ainda é rejeitado e ignorado pela maioria da raça humana. Deus prometeu que ele será o futuro governante do mundo. Ele irá destruir todo domínio, toda autoridade e poder. Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará o seu nome. Este ano, 2000 depois de Cristo, o calendário que usamos todos os dias remonta ao nascimento de Jesus. Não podemos fugir dele. Nossa geração não pode escapar de Jesus. Ao longo dos anos, tantas peças, livros, óperas e filmes foram feitos sobre Jesus. Em março e abril, as revistas Newsweek e US News and World Report publicaram reportagens de capa sobre ele. Na sua matéria de capa sobre ciência e ideias, a US News trouxe o título: Por que Jesus morreu? Por que há tanto interesse por Jesus hoje? Essa é a pergunta que você tem feito? Quem é essa pessoa que fez mais para transformar a história humana do que qualquer homem que já viveu? Ele viveu apenas 33 anos. Sua jornada mais longa foi de menos de 160 quilômetros. Ele é apenas um herói popular ou um revolucionário? Ou ele é quem disse ser o Filho do Deus vivo? Quem é essa pessoa que exige que o chamemos de Filho de Deus e o sigamos até a morte? Sabemos que ele era um homem. Ele era completamente humano. Ele era o homem representativo. Ele era o homem por inteiro. Ele foi identificado e contado entre os transgressores. As Escrituras dizem 83 vezes no Novo Testamento que ele é chamado de Filho do Homem. Há muitos lugares nas Escrituras que nos lembram de sua humanidade. A Bíblia ensina que ele teve fome. A Bíblia ensina que ele estava cansado, na parte de trás de um barco ele dormia. Ele conheceu as alegrias da amizade. Ele foi mal compreendido e desprezado.
Ele chorou no túmulo de um ente querido. Ele teve que lutar contra a tentação e suportar a decepção. Ele afirmou ser o único filho de Deus antes que o mundo existisse ou antes que a raça humana existisse. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essas palavras, Jesus se separou de qualquer outra pessoa que já viveu. Em outras palavras, Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sempre sou, o eterno presente. Não há passado com Jesus e não há futuro com Jesus. Tudo está no sempre presente. E Ele está falando com você essa noite. E Ele está falando com todos nós, coletivamente e individualmente. Em Colossenses 1 diz: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Todo este estádio se despedaçaria se não fosse pelo fato de que é Ele quem o mantém unido. A declaração de Pedro em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Ele veio a Belém, aquilo não foi o seu nascimento ou o seu começo. Ele já existia. Aquilo foi sua encarnação. Quando Jesus veio a Belém, não foi o lugar de sua origem, foi sua encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, é interessante para mim que Jesus nunca pediu desculpas pelo pecado. Ele desafiou outros a provarem qualquer erro em seu pensamento ou em qualquer coisa que ele tenha feito. Como explicamos Jesus em comparação com qualquer outro indivíduo que já viveu? Como explicamos Jesus em relação a qualquer outra pessoa? Qual é a causa básica do ódio, da ganância, da luxúria, da guerra hoje, da injustiça racial e da divisão racial? Jeremias deu a resposta. O coração é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O rei Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, disse Davi. Ele disse: fui formado na iniquidade. A Bíblia diz em Mateus 15 que do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu acho que precisamos fazer algo a respeito das armas. Mas esse não é o verdadeiro problema. O problema mais profundo está em nossos corações. Pois do coração procedem maus pensamentos e homicídios, e adultérios, e furtos e blasfêmias. Todas essas coisas vêm do coração dos homens e das mulheres. Como você explica Jesus, sua autoridade? Ninguém jamais falou como este homem falou, diz João 7. Ele perdoava pecados. Nenhum outro profeta jamais perdoou pecados. Maomé não tentou isso. Buda não fez isso. Ninguém mais na história jamais disse: teus pecados estão perdoados. Ele também tinha autoridade sobre a natureza. Quando o mar estava revolto e a tempestade rugia, ele apenas levantou a mão e disse: cala-te, aquieta-te. E o mar se acalmou e a tempestade cessou.